E aí, pessoal, aqui é a Carol do E Agora Produção, terceira temporada, iniciando com o último episódio, né? Elas que Produzem é um projeto apoiado pelo Sebrae RN, através da Etada Comunicativa 2022, com parceria da DC Limitada, Dani Cruz está aqui comigo, e Paulinha Aceleradora, que está nos recebendo, né, em esses episódios todos. Realização da Coroa Produções. E hoje temos a nossa última convidada. Vou logo chamar ela, que eu sei que ela está ansiosa. É babado, viu? Com vocês, Amanda Lisboa, que a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a importância da imagem, né, de divulgação, para fechar esse ciclo que a gente vem conversando. Então, se você chegou aqui agora, tem 4 episódios anteriores, então já dá uma olhada e vê na ordem para maratonar e entender esse processo de lançar Correr no Mundo. Tá bonito, viu? Oi, galera! Minha estreia aqui, obrigada, gente. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, que, além de tudo, sou muito fã, acompanho tudo de vocês, admiro demais. Acho que vai ser massa bater esse papo, ter essa troca aqui. Obrigada pelo convite. Tô feliz de estar conhecendo aqui o estúdio famoso já das redes também. E é isso, vamos embora. Pra quem não conhece, né, Amanda, aí tem uma sociedade da AK e... Estourada, basicamente. E a gente não chamou à toa. A gatinha sabe o que faz, sabe? Assim, ela sabe lançar, ela sabe vender, ela sabe fazer toda a produção de imagem. Meu Deus, me emocionei agora, emocionada. É verdade. À frente aí de vários projetos, né? Assim, então, uma pessoa que tá fomentando a cultura e eu acho assim... de fato, construindo um marketing mesmo, bicha. Vamos falar a verdade, porque é isso, assim, eu acho que dá... Consegue ali na linha tênue, né? Tanto essa parte de divulgação mais, por exemplo, do entretenimento, de festas e tudo, mas tem um pezinho ali muito, muito forte na cultura. Inclusive, foi um dos pontos que fez a gente pensar no seu nome, pra gente conversar um pouco sobre isso. E aí, pra iniciar, eu queria que você contasse um pouquinho como é que você... começou e entrou nesse mundo da cultura, que a gente sabe que tem uma coisa subjetiva assim, a mais do que simplesmente vender ingresso ou vender uma imagem. Tem aquela velha história, né? Gostar de cultura. Basicamente. E a pessoa é conhecida das nights natalenses? Sim! Que massa, gente. A minha relação com a cultura vem de muito tempo atrás, né? Antes mesmo da AK. A AK tá aí com 2 anos e meio, um bebezinho. Minha querida. Nasceu na pandemia. 2 mas anos. eu venho aí desde 2011... trabalhando com cultura, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar quando eu tenho oportunidade é que a gente fez o primeiro festival de rock de mulheres aqui do estado. Caraca, foi até tema de dissertação, que era o Girls on X Festival, com a Turma Massa, muitos anos atrás. E aí, após isso, eu comecei a tocar em baladas, com banda, depois como DJ, sempre frequentando à noite. E os anos foram se passando, e aí eu comecei a fazer as festas, né? Já consumia e tudo mais, tocava. E aí você sabe, né? Pra você fazer o rolê independente, você tem que se virar nos 30, né? Se virar nos 100, na verdade. E aí eu comecei a fazer essa parte de mídias digitais e nesse sentido muito independente mesmo, indo atrás, sozinha. Experimentando, foi experimentando, assim, então foi sentindo, na relação, errando bastante também. Aprendendo, refazendo. Exatamente. Até que chegamos no começo da pandemia e veio a AK Clube Mídia, que é a minha filhinha do coração, a menina dos meus olhos. E com a AK, inicialmente, eu venho da área de sistemas, né, de informação. A AK iniciou comigo com o DK, Danilo Cauã, que é influencer e designer, com o Lucas, que hoje continua na AK, que é arquiteto e também designer, DJ, todo mundo dessa área de arte, de cultura, da música. Todo mundo multitalentos, né, bicha? Porque cada um, assim, que faz... tem vários olhares, né? Eu acho que isso que é massa também, porque enriquece pra caramba o trabalho de vocês, assim, né? Sim. Outras percepções, assim, de outras áreas, né? Vai enriquecendo. O legal é que, assim, eu admiro muito os meninos, né? Então, eu aprendo muito com eles. Eu sou babona mesmo da turma, sou babona mesmo da turma de Natal, que faz o Corre Lindo acontecer. De vocês, como eu já disse aqui no começo. A galera entrega aqui, meu Deus. E, olha, a gente entrega, né? Às vezes, em condições áridas, imagina, bicha, se a gente tivesse, assim...
mais investimento na cultura ainda, né? O estrago que a gente ia fazer, se a gente já faz esse fuzuê todo. Pois é, e entrar pra cultura, assim, mais por esse lado, foi muito natural pra gente, porque a gente já tava lá, né? Já tava fazendo o corre acontecer. E quando começamos a gente falou, não, vamos pra empresas de serviço e tudo mais, mas a gente tava naquele mundo e as coisas foram fluindo, né? A gente começou com o primeiro trabalho da AK na parte de cultura, aqui de produção cultural, não nosso, né, que a gente fazia toda a parte das nossas festas, dos nossos eventos, foi com o Festival Afronte, que é um festival LGBT, um alô pra Babi, pra André, pra turma do Caboré. E a gente começou com o Festival Afronte, e aí as portas foram se abrindo, estamos aí, eu não consigo nem contar com os projetos culturais. A gente já participou e participa. Amo, viu? Só os mais tops, né? Inclusive, assim, essa galera realmente leva no currículo projetos incríveis. Que eu acho que, inclusive, são ainda mais... Ai, meu Deus, pronto. É assim que a pessoa... Derrubando tudo. É isso aí. É o ao vivo. Os projetos da galera, eu acho que se tornaram ainda mais conhecidos, né? Assim, também, pelo trabalho da AK, que vem fazendo acho que uma divulgação bem bacana, assim, nessa parte eu percebo, de comunicação, sabe? Com as pessoas também. Eu acho que vocês vêm chegando mais pertinho dos públicos de cada projeto, assim, de um jeito muito profissa. E é um tanto para isso também que a gente está aqui. Conversar, assim, como é que a artista que está ali escutando o nosso podcast, de repente pode fazer para chegar um pouquinho mais perto e mostrar o seu trabalho, né? E falando de lançamento musical, assim, mostrar mais a sua música e todo o universo que a gente, ao longo desses episódios, inclusive, fomos construindo, né? Porque uma música nunca é só aquela faixa, né? Assim, tem todo um conceito, tem toda uma equipe envolvida. Então, eu acho massa que nessa etapa de vender esse produto, que não deixa de ser um produto para o público, você pode contar uma parte dessa história, né? E aí, eu acho que é também um pouquinho sobre esse assunto, assim, de aproximar o que é que a gente quer passar para as pessoas, que eu acho que gere uma curiosidade nas pessoas, né? Então, assim, fala já pra gente como é que vocês costumam iniciar, assim, por exemplo, o trabalho de vocês. Vocês pegam um projeto ou... porque, enfim, né? Um lançamento é um projeto, né? Um evento é um projeto. Então, tipo assim, de cara, de onde o que é que parte, vocês... né? o que é que vocês pensam? Porque é um lance que, às vezes, a gente não tem nem noção, né? Fala aí. Então, no dia a dia, né, antes de chegar num projeto em si, a gente consome muita coisa. Eu acho que a gente tem que consumir, ter várias referências, né, na verdade. Então, a gente dedica muito tempo para as redes sociais, para ouvir música, para ler coisas que nos inspirem, realmente, para ver o que está acontecendo, né, por aí. E eu acho, assim, que antes de tudo, o artista, né, ele tem que se conhecer também, saber quem ele é, saber as suas referências, antes de tudo. Há um tempo atrás, eu acho que um ano e pouco, mais ou menos, 2 anos talvez, na época do TikTok, que começou aquela coisa das dancinhas e tudo mais, a galera entrou muito nesse sentido de tipo, vamos fazer dancinha, vamos fazer isso e aquilo outro, porque é o que tá rolando, o que tá em alta. Mas, na verdade, isso fugiu muito do que os artistas, na verdade, da essência de cada artista, né? Então, eu acho que, assim, o que é tendência, né, nem sempre é da maneira como eu vou aplicar, né? E isso é algo que, por exemplo, eu acompanho muito, Dani, vou puxar agora, vou lhe babar muito as suas redes. Você faz um trabalho audiovisual muito bacana, muito atual, muito atual, muito divertido, envolvente, sem sair do que tá, né? Sem sair das tendências, mas sem precisar fazer aquelas coisas ali datadas, assim, aquela coisa. Então, assim, eu acho que a gente tem que consumir, né, tudo, mas entender até onde a gente vai, até, enfim, o nosso lugar. Esse é o primeiro ponto. Se conhecer bem, não sair dos nossos limites, né? Pode crer. Outra coisa é o que é que a gente quer que as pessoas vejam, né? Falando de lançamento, eu acho que uma preocupação importante
E eu sei que tem toda a questão, às vezes, limitação financeira, né? Que é muito difícil fazer cultura hoje em dia, né? Mas sempre. nesse período. Sempre é o ponto, né? Sempre é o ponto. Mas eu acho que tem que ter um cuidado, antes de tudo, né? Com a arte e tal, se tratando de música, né? Com a produção e tudo mais, musical e essas coisas, mas com a parte também estética. A gente tem um cuidado muito grande. Sim. Com a parte estética. Isso falando de AK, né? Da agência. Nossa, e quantos artistas às vezes não pensam sobre isso, Amanda? Tipo assim, de fato, colegas mesmo que acham que, por exemplo, só ter a qualidade musical aí vamos fazer de qualquer vai jeito, justificar. tipo, não, e já vai justificar. As pessoas elas vão escutar e vão achar massa. Só que às vezes não prestar atenção nessa parte estética de um trabalho, de um conceito e tal. Impede, meio que bloqueia o acesso das pessoas àquele conteúdo, sabe? Tipo assim, aquela música, então, não é atrativo, não chama, né, atenção, não dá aquela vontade de dar uma parada ela na potencializasse, rolagem na verdade, né? Ela potencializa feed. o interesse de você. É muito diferente você chegar, ouvir uma música e ter uma coisa ali bonita, e o bonito ele é muito relativo, mas enfim... você ter um cuidado e trazer essa verdade. Que em mais um episódio tá sendo trazido aqui, porque tá todo mundo falando isso. Todo mundo falando isso. Eu sou muito festeira também, né? E além de trabalhar com festa, eu gosto muito de festa. E aí, eu olho um cartaz de uma festa e aquilo vai me despertar um interesse ou não. Às vezes eu vejo um cartaz e eu falo, caramba, será que vai ser legal? Porque tá com zero cuidado, não tá bacana, né? Nesse sentido. E falando de festa, outra coisa que a gente consome muito, eu em especial, né? Eu faço algumas festas muito direcionadas para um público X, né? E eu tenho frequentado festas de um público totalmente diferente. Para sentir, assim, para ver como é que as coisas estão fora da minha bolha também, sabe? Eu acho que é importante a gente sair da nossa essa bolha. Percepção diferente. Massa, também acho. Massa. Dani fala que eu sou a menininha das referências, porque sempre é uma coisa que eu trago, assim, eu defendo muito essa coisa, realmente, de você ter um repertório sempre alimentado. Fazer pesquisa, né? Você falou das tendências, eu não vou mentir que a gente já pensou, a gente já cogitou, várias vezes a gente já entrou em TikTok, já ficou olhando como é que a galera faz, mas sempre a gente cai nessa tecla de tipo, não é o estilo de Dani, ela não... A gente não consome, por exemplo, eu não tenho tanto costume de consumir TikTok, eu passei um tempo vendo ainda, mas não é algo que me prende, por exemplo, então isso já dificulta um pouco. E aí a gente sempre pensa, mas aí pensa, não é a verdade da gente e tudo mais. E aí, quando a gente pensa nessas produções, né, nessa criação desses materiais, fala muito sobre o repertório que a gente tem, né, de estar percebendo, mas acima de qualquer coisa, além dessa verdade de Dani, é entender o público. Tipo, o que é que funciona com o público, como é que o público responde. A gente sabe exatamente o estilo de vídeo que dá certo. A interação com a galera, né? Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, porque às vezes também do lado de cá, porque eu fico do lado de cá falando muito enquanto artista mesmo, né? Que já escutei muitos amigos e colegas disseminarem algumas crenças que eu acho que às vezes são, tipo assim, limita a pessoa a expandir um trabalho tão massa que né? E às vezes a galera diz assim, Dani, por favor, eu não faço vídeo selfie falando pra câmera como você faz, né? E eu nem tô fazendo mais. Nem tô fazendo mais, mas eu acho que por um tempo, realmente, sempre assim, pra você também é muito fácil. Story, né, assim, em selfie e tal. E a galera, pra você, né, que fica fazendo selfie e tal, se comunicar com o seu público, né, falar diretamente com as pessoas... É tranquilo, né? Então, crie uma comunicação com as pessoas. Agora, assim, você faz arte, né? Assim, você quer disseminar seu trabalho, você quer vender um show. Você precisa interagir com o público. Exatamente, independente da maneira que você faça isso. Entendeu? Aí assim, você vai encontrar uma maneira crie os seus modos de interagir, sabe, com a galera.
Sim, eu acho que precisa ter uma rotina. Na verdade, você tem um lançamento, você sumiu, do nada vem com um lançamento, mas você não tem aquela conexão com o seu público. Aí você tem que encontrar a forma que você consegue, né? A melhor forma para se comunicar com o seu público. Sem sumir, sem desaparecer. Claro que nem todo mundo tem saco para estar todo dia ali e nem precisa disso exatamente, mas é necessário ter essa conexão. E aí você vai conhecer, como vocês falaram, para criar essa conexão, né? Exatamente. É uma coisa que eu vejo muito que a Cá, eu acho que corrobora com essa ideia, que a gente trabalha muito, é a questão do velho e bom storytelling, né? Para quem não conhece ou não tem afinidade com o termo, é a gente meio que trazer um lançamento ou algum produto através de uma contação de história, né? Não é simplesmente eu chegar e querer vender um produto, mas eu criar uma narrativa, né? Desde, por exemplo, uma campanha de expectativa, por trás. Que torna interessante, né? Que atice a curiosidade das pessoas e o envolvimento delas. De você conseguir chegar numa maneira de aumentar a identificação das pessoas com aquele material. Então, é uma coisa que a gente trabalha muito, que eu, inclusive, também vejo nos trabalhos da Cá, que eu acho muito massa. Tanto essa parte estética, que realmente dá para ver que é muito um cuidado muito grande, que realmente traz um impacto muito grande. E essa parte também do storytelling, de estar pensando, né, nesse por trás e nessa contação dessa história, de tipo assim, de não é só uma festa, por exemplo, é uma coisa além, né, tem todo um conceito por trás, tem toda uma história a ser contada e que faz sentido para as pessoas que querem estar ali, né, então já vou adicionando aí essa dica para quem está aí fazendo seus lançamentos. Storytelling. Porque é muito importante, assim, além de você se conhecer, de você conhecer o público, é você entender o que você quer passar, né? E como é que você vai contar isso. Conta muito, 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 muito na hora de lançar alguma coisa pro mundo. Não é... Isso que Dani falou, não é só a música ali, não é só o produto. Ele tem uma história por trás, né? Como é que você chegou nele? E isso as pessoas gostam de saber. Por exemplo, o público de Dani, a gente já percebeu que é um público... Não é exclusivo dela, mas assim, as pessoas, de uma maneira geral, elas gostam de saber os bastidores das coisas, por exemplo. Sim, faz muito tempo, assim, faz anos, inclusive, que a gente trabalha trazendo conteúdo de bastidores e as pessoas querem mais, assim, elas querem entender, por exemplo, como é que foi feita aquela poesia, como é que foi gravado, né? Porque muita gente tem curiosidade de, por mais que agora... com essas histórias mesmo, de dia a dia, de stories e tudo. A gente compartilha super a nossa vida, né? E a galera já sabe o que é como é um estúdio, o que está por trás, quais são os equipamentos que são usados. Eu acho que tem mais acesso, né? O público tem mais acesso. Antigamente não tinha tanto, né? Ficava só imaginando como é que era, assim. Mas as pessoas, elas querem ver aquele momento, sabe? Eu tenho essa impressão, assim, as pessoas querem ver... Querem fazer parte ali daquela coisa. Querem fazer parte, assim, querem acompanhar, de fato, como é que foi feito, né? Assim, como é que foi feita a música, como é que foi feito o clipe, né? Assim, de onde veio a ideia. Eu sinto que não acaba, não, a curiosidade da galera. Eu acho muito legal essa coisa do pós, né? Porque o ciclo, ele tem que se fechar ali, pelo menos momentaneamente. E às vezes chega ali no lançamento e morre a coisa, né? Não sabe pra onde seguir. Pra gente ainda é uma dificuldade isso aí, ó. O pós? O pós. Eu lembro que a gente fez o lançamento do Afoita, por exemplo, foi o primeiro, assim, projeto que a gente pensou mais... Toda uma campanha, de expectativa, assim. Tinha toda uma galera com a gente fazendo audiovisual, foto, assim, todo um cuidado estético. E é um projeto muito massa, assim. Mas lançou e a gente ficou tipo, tá, e agora? Pra onde a gente vai? Como encerra o ciclo? É um desafio. Mas eu acho que isso faz parte do processo, de contar toda a história mesmo. Iniciar... E se tratando de evento, né? A experiência do dia, do evento, a gente... Pelo menos eu quero que o evento seja impecável. Então, assim, eu gosto de pensar em cada detalhe, né? Se eu vou gostar daquilo, eu como público, o que é que eu posso fazer para o evento ser o mais redondo possível? Claro que tem coisa que vai fugir, né? Mas aí eu penso muito na experiência do cliente ali no evento. E no pós, né? E trazendo para o marketing dos eventos... A gente investe muito, prioriza a questão audiovisual, né? Porque é muito importante. Então, a gente vai finalizar o evento...
vai ter um bom resultado de fotos, vai ter a campanha ainda seguindo ali nas redes sociais, a gente vai fazer um bom aftermovie em vídeo, para que o evento se inicie com aquela divulgação, tenha um dia massa, uma experiência massa para quem vai, e que no final não acabe ali. No final tem ali ainda umas semaninhas fazendo girar, né, o nome do evento. Aceitando algumas sugestões, algumas críticas, enfim. E essa parte da estética também atrelada sempre, né? Porque tem um impacto maior também. Sempre dá uma preocupada no aftermovie, né, nas fotos e tal, porque... E sempre eu acho que não dá mais pra gente voltar atrás de que, olhando para lançamentos musicais, né? Por exemplo, um lançamento musical ele tem que vir com um aporte audiovisual, né? Porque assim, hoje em dia a gente está mesmo. no momento da imagem, né? Então, assim, tudo pede imagem. A gente pensa de uma forma muito imagética, né? Inclusive quando está escutando as coisas, assim, pode ser que tenha gente aí escutando esse podcast pela plataforma de streaming de música e está imaginando. A imagem vai ajudar a contar a história também, isso, né? Exatamente, né? E aí eu acho que tem que ter, de fato, um cuidado, né? O cantor, o artista, ainda maior, né? De que imagem é essa que você vai passar, porque também não pode ser uma imagem completamente descolada da canção, da sua total. verdade, né? Assim, do seu gênero, às vezes. Então, qual é que é o propósito, né? Assim, também daquela imagem quando você transmite ali, né? Eu acho que é legal pensar nisso também. Mas só retomando aqui para não esquecer, porque eu estou aqui tomando nota. Então, a primeira dica foi se conhecer, né? Se conhecer, entender de onde é que você está partindo, de onde é que você está falando. Conhecer, consumir, né? Buscar referências. Isso, também. Buscar referências. Amo esse ponto. Esse ponto é maravilhoso. Várias pastinhas no Pinterest você tem, né, Carol? E o segundo ponto foi, para não esquecer... Já esquecendo. O segundo é esse, menina. Terceiro, a gente falou da parte estética. Isso. O primeiro é se conhecer, o segundo vendo a nota que as você tá referências. Tomando. Eu queria fazer uma pergunta sobre isso, inclusive, para você, Amanda. De onde é que vocês partem, por exemplo? Como é que começa uma reunião de ideias, de criação, para a criação de uma campanha? Certo. Isso aí muda um pouco, mas de projeto para projeto. Mas de maneira geral, quando não é um projeto nosso, a gente conversa muito, né? A gente monta a reunião para conversar, às vezes nem com uma pauta já na primeira reunião, mas para a pessoa explicar, conversar, e aí de onde vem, como surgiu e tudo mais. A partir dessa grande mistura de ideias, a gente consegue fazer uma pauta e pensar alguma coisa para propor de estratégia em conjunto, né, com a direção do projeto e tudo mais. E a partir daquilo, né, da troca mesmo, assim, tudo parte de conversa, a gente chega com as referências. Algumas pessoas já chegam com alguma referência também pra gente. E a gente vai tentando adaptar, dando a nossa personalidade também junto ao projeto, né? Até porque não foi à toa que, né, foram procurados. E a galera porque a galera já chega com referência e tudo mais. A gente faz essa grande troca de ideias. Tem reuniões específicas que, assim, a gente vem com outra maneira. A gente faz até umas dinâmicas, às vezes, ali de brainstorming, para ver o que é que surge daquilo. Mas vai muito de projeto para projeto. Mas, de maneira geral, é isso. É conversar, é entender se já tiver rede, é ver o que já foi feito antes. Já tive... Esse projeto já acontece aí há, sei lá, 10 anos. Nesses 10 anos, o que é que foi feito? O que é que vocês querem para frente? Quais os próximos passos? O que você deseja, musicalmente falando? Lancei aí... Tenho 10 discos na carreira. O que foi que você fez nesses 10 discos, né? Como é que é a sua carreira? Conhecer realmente e entender o que a pessoa quer. Às vezes ela não sabe nem o que quer para o futuro, mas sabe o que quer para aquele projeto no momento. Sim, então, a partir total. daquilo, conversando, a gente consegue desenvolver ideias e trazer, no caso da AK, né? Esse bolo aí de referências que a gente tem do que a gente consome também das nossas experiências. E o que é que você sente que a galera, por exemplo, que vai até você está buscando? Tipo assim, o que é que a galera, na hora que busca a AK, por exemplo, né, que vai falar com você, Amanda, qual é a demanda que você sente, assim, das pessoas, né?
Atualmente, depois dessa coisa dos rios, do TikTok, dessa coisa da tiktokização, é isso a palavra? Tiktokização da vida. Da vida. Eu sinto que a galera chega assim. com receio, assim, é um grande monstro, assim, na maioria dos projetos. Como é que a gente faz isso, né? Essa parte. Como é que eu entro nesse mundo, quando na verdade nem é isso. Então, como a gente atua muito na parte de edição de vídeos e tudo mais, eu sinto que a galera chega com essa preocupação. E aí a gente tenta trazer isso de uma forma mais leve, né? Vamos construir essa campanha, vamos tentar trazer tendências também, mas nada que fuja da sua persona e tudo mais. Mas eu sinto que, atualmente, o maior medo é essa questão dos stories, do vídeo. Eu acho que, eu não sei se para vocês tem essa coisa também. Óbvio que a gente identifica algumas outras questões, que às vezes as pessoas nem trazem tanto, que é a estética, como a gente já falou, essa parte. Mas eu sinto que a maior demanda hoje, o maior medo, inclusive, é a parte audiovisual, mobile. A gente esteve em Recife num evento, o Porto Musical, e aí nesse evento a gente sentiu que, de fato, esse lance da tiktokização, né, assim, do artista, enfim, acho que não só o artista, acho que todo mundo entrar nesse universo que já não foi criado nesse universo, né? Porque a galera da geração mais nova, assim, na verdade, já está nessa linguagem tranquilamente. Né? Já está nessa linguagem tranquila. As crianças aí já... Cantando parabéns e fazendo dancinha. Cantando parabéns e aqui na dancinha. E tipo assim, é um grande calo, assim, na hora de pensar campanhas de lançamento, realmente, né? Na hora de vender ali a sua carreira, né? Fazer com que as pessoas conheçam mais, porque tem uma ambivalência muito grande, porque ao mesmo tempo que a rede social, ela nos proporciona simplesmente, assim, chegar numa pessoa que eu não chegaria fazendo um show aqui num bar em Natal. Eu chego lá no Rio Grande do Sul, tipo assim, tem um fã meu, beijo Osvaldo, de muitos anos do Rio Grande do Sul, que manda mensagens há anos, né, pra mim, assim, porque acompanha o meu trabalho no YouTube e no Instagram, sabe? Então, tem essa possibilidade, só que também tem muito conteúdo, tem muita gente fazendo acontecer e querendo chegar nas pessoas também. Então, eu acho que tem uma disputa de espaço, né? E aí, no meio dessa também, né? Disputa de espaço, o que é que eu vou fazer para me destacar, né? Eu acho que o boom, na verdade, da cabeça do artista, sendo artistinha aqui também, eu estou falando com vocês, viu? É assim, como é que a gente se destaca, né? Como é que a gente consegue fazer um conteúdo impactante para alcançar mais pessoas? Porque eu vou falar a verdade, eu tô aqui para mostrar. Mas você tocou num ponto, Dani, que às vezes essa coisa, como é que eu vou me destacar? Às vezes tem a coisa do mais, assim, as pessoas botam muito conteúdo, um conteúdo que não é relevante. Às vezes quer fazer demais, um monte de postagem, um monte de cartaz, um monte de coisa, mas aquilo não tá comunicando nada. Tá só enchendo linguiça. Eu sou a favor, e na AK a gente é a favor do menos que é mais, assim, sabe? Do conteúdo mais pensado, que estratégico nesse sentido. Não precisa exagerar, mas precisa fazer algo que marque, né? Eu acho que as pessoas também entram muito numa pilha, e é uma coisa que a gente já falou em alguns momentos. Acho que até na primeira temporada a gente trouxe esse ponto, que as pessoas entram muito numa noia de guru do Instagram, que tem que estar em todas as redes, todos os cantos o tempo inteiro, porque frequência, porque não sei o quê. Gente, respira. Primeiro. Tipo assim, respira. A gente já quase caiu numa dessa aí. A galera no bike que fica dos algoritmos assim, aí. Regrinhas, e né? E aí, muitas regras e... se a gente for entrar na pilha, a gente vai enlouquecer. Simplesmente. Então, assim, se não faz sentido pra você... É melhor deixar quieto? Vamos deixar quieto? E eu venho pensando muito hoje em dia, assim, que uma estratégia que é muito interessante, inclusive, é a estratégia do orgânico. É de tipo assim, de quanto mais, por exemplo, eu consigo me conectar com as pessoas
na relação, assim, no ao vivo mesmo, no meio da rua, no evento, eu curtindo. Quanto mais isso acontece, assim, às vezes, esse movimento que é a coisa mais anterior a Instagram, né? A Orkut, tá ligado? Assim, a relação humana. Quanto mais eu tenho cuidado em relação a isso, mais eu sinto, por exemplo, que às vezes ressoa. Vou contar um negócio que aconteceu esses dias. Eu fui fazer um show num projeto lindo, Nosso Som nas Escolas, da Greenpoint. E nesse show, eu acho que também... Fizemos parte, hein? A Cá tava lá. E a Caruru também. A Caruru também. Eu acho que... Dani Cruz também. Eu acho que a galera... os alunos estavam achando que eu também era uma adolescente. Né? Assim, muito da galera. Muito assim da galera. E no final me surpreendi muito, assim, porque vieram falar comigo, né? Tirar fotos e tal. E aí, dessa interação muito próxima, a galera chegou também em rede social. E aí, mais pessoas chegaram de intermédio, né? Das redes desses alunos, né? Que estavam fazendo ali parte do momento do show e do projeto. E... eu acho que isso faz a diferença, isso vem fazendo a diferença, eu venho percebendo, assim, né? Às vezes é uma pessoa que eu vou num show e a pessoa, eu digo meu Instagram e uma pessoa segue, só que aquela pessoa se interessou muito pelo meu trabalho, pela minha figura, se identificou e vira uma consumidora, né? Assim, uma pessoa que acompanha, sabe? Multiplica. Então, eu acho que tem esse lance dos números, muitas vezes deslumbra a galera. Eu percebo isso, o artista, sabe? Assim, deslumbra. É tanto que tinha um tempo, eu não sei se isso ainda tá em voga, assim, que o povo dizia que quando você chega nos 10K, você é micro-influencer, alguma coisa assim, né? Tem umas nomenclaturas. Micro-influencer. Porque tinha aquele negócio do arracha pra cima antes, isso, né? A galera queria chegar nos 10K. O arracha pra cima e tal. Aí, esses números, eu acho que tinham um valor muito grande, assim, pra galera, né? Eu sinto que tinha um apelo, assim, de chegar. Todo mundo queria chegar nos 10K. Todo mundo, né? E aí, inclusive, eu ainda tô querendo, viu, gente? Se vocês... Todo mundo se vocês quiserem seguindo. me seguir, @Dani Cruz Cansa. É isso aí. Mas, assim, eu sinto que hoje em dia... isso, não sei se é geral, mas para mim, pelo menos, não tem tanta força. Entendeu? Assim, verdade. não tem tanta força. A gente desencanou um pouquinho. Assim, não tem tanta força assim. Eu acho que é por perceber que essas interações, de fato, mais orgânicas possíveis, assim, né? Mais em contato pessoal com quem está ali, com o público, né? Fazem muito mais diferença. É o que faz sentido. Acho que fora disso, tudo é muito mais superficial, talvez. Total, é verdade. É isso, gente. Eu por aqui terminando. Não, mas de fato, né? Mas assim, voltando para a parte do amostramento, que a gente também quer que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, eu acho que assim, a gente tem que ter um certo equilíbrio, né? De não tornar, por exemplo... eu preciso pensar num conteúdo que eu quero que chegue a mais pessoas, né? Beleza. Quero fazer isso, quero ampliar meu trabalho, mas que não seja uma grande tensão que te boicote fazer o que está ali no seu domínio, né? Assim, o que você consegue. Porque também, às vezes, muita gente dá um passo para trás, porque assim, eu não consigo contratar a AK. E aí? O que é que eu vou fazer, né? O que é que eu vou fazer do meu evento? O que é que eu vou fazer do meu lançamento? Não tenho como, né? Pensar nisso sozinho. Então, assim, inclusive esse podcast é um trabalho já pensando nessas pessoas, né? A gente meio que tem direcionado as nossas conversas pensando nessas pessoas e nessa pessoa que eu já fui e que
ainda sou em alguns momentos. A gente vem ampliando as equipes e eu sou muito feliz por estarmos conseguindo fazer isso, né? Agregar mais pessoas, porque eu acho que quanto mais a gente chama os agentes da cultura, fornecedores e serviços para estar junto, mais a gente percebe o profissionalismo da galera. E a Caruru agradece. A Caruru agradece, né? E a gente tem uma entrega ainda mais interessante para o público, que, na verdade, é esse sempre o meu grande interesse, né? Assim, é fazer uma entrega a melhor possível para quem vai escutar, pelo cuidado com as pessoas, pelo cuidado com o meu trabalho e tal. Mas tem realidades e realidades, né? Então, assim, eu sei porque eu já estive nessa realidade, né? De não tenho tanto recurso, eu só tenho meu celular, né? Tipo assim, onde é que eu busco referência? O que é isso de referência, né? O que é isso, por exemplo, de brainstorm, que você soltou o termo aqui, né? Assim, como é que eu penso postagem? Coisa que parece pra gente tão simples, porque já vem sendo feita há tantos anos, mas assim, como é que eu começo a pensar numa organização de postagem? Sabe? É isso, já ficou no ar a pergunta aqui. Ela tá aqui, quem é que vai pergunta pegar? de milhões, pergunta de milhões. Não, sobre essa questão de referências, eu acho que seguir mais ou menos aqui. Eu falei muito de buscar de referências de fora, mas vamos começar mais pertinho. Sou um artista de samba, por exemplo. Assim, o que é que a turma do samba tá fazendo? Como é que a galera tá se comunicando? Eu sou parecida com essa galera, eu quero fazer algo semelhante, estou nessa linha ali. Então, acho que assim, seguir, conhecer, ouvir, né? Falando mais, não musicalmente, mas nessa questão do marketing mesmo das redes, seguir e ver o que é que a galera tá fazendo. Significa que você vai copiar o trabalho? Não, mas você vai saber o que é que tá rolando, quais as tendências, né? Ultimamente, agora virou de uns tempos pra cá, não existia a questão do visualizer, né? Como tem, que foi uma tendência um pouco mais recente. Acho que vocês podem falar até melhor disso, de quando surgiu, né? Quando a gente começou, quando a gente fez, né, o do Elas Querem Samba, eu pesquisei muito, porque assim, tinha o referencial, que era, acho que o Diana Vitória, que foi quem começou, pelo menos pelo que a gente encontrou. Duda Beat fez um bem simples, mais recente, mas realmente era uma coisa meio... Tava todo mundo ali na névoa tentando entender o que era, assim, a gente foi meio no feeling. Era uma coisa que... Pronto, isso é uma coisa interessante da gente trazer, porque a gente inscreveu o projeto para fazer os visualizers em alguns editais, e a gente não passou em nenhum. E a gente... E agora, pô? A gente não tem dinheiro pra fazer. Vamos fazer na cara. Vamos fazer. Eu quero fazer, sabe? Tipo assim, a gente bateu o pé pra gente, naquele contexto, fazia sentido para aquele lançamento. Queria ter terceirizado, contratado alguém do audiovisual pra fazer? Queria. Mas não tínhamos grana. E aí... Não tinha dinheiro, gente. É sobre isso. É isso que aconteceu. E aí a gente falou, não, vamos... Agora sim, a gente também... É que Dani tava falando, a gente não também... tinha dinheiro, mas assim, desde que essa carreira aqui, ela iniciou, tem conceito, meu amor. Porque as gatas, elas não têm dinheiro, não. Agora, conceito... Se eu for cantar na esquina, gata, um duo, tem conceito show que eu vou fazer. Não, e não é brincadeira, é verdade, assim. Porque eu acho que a gente tem que ter uma amarração de concepção artística. É muito importante pro artista. Isso vai fazendo com que a gente entre mais em contato com essas referências ainda. Porque às vezes não é nenhuma referência... Isso deu um boom agora na minha cabeça, porque pensar nessa história do visualizer e a gente volta já, viu, amiga? Tudo bem, mas assim, de que às vezes não é nem só acompanhar a galera do samba, por exemplo, né? O que a galera do samba tá fazendo. Mas por exemplo, ir lá atrás, o que a galera do samba fazia e que, de repente, eu quero trazer numa roupagem nova. Massa. Sabe? Que foi um pouco que a gente fez com Elas Querem Samba na parte estética. A gente foi atrás de uma estética de uma galera lá atrás, teve toda uma pesquisa, né? Clara Nunes, Beth Carvalho, Alcione, teve toda uma pesquisa estética, toda uma pesquisa pensando muito naquela estética do vinil, daquelas, sabe? É tanto que quem for olhar a capa do Elas Querem Samba e ouvir que vai fazer isso, né? Belíssima, inclusive, viu? Vai sentir essa pesquisa, assim. Mas, tipo assim,
são esses outros pontos, eu acho que também de referências, né? Que é legal, que quando você vai pensando no conceito, fica mais fácil de você encontrar, né? Mas é isso, as gatas não tinham grana, tinham conceito. Resumo, né? E assim, é meio complicado porque essa questão do artista fazer tudo, né? Falando, tá liso, tá sem grana, não tem uma equipe. Tem algumas ferramentas que auxiliam em algumas coisas. Até porque Brasil 2022, a gente não precisa nem falar do desgoverno que a gente tá vivendo, né? E o artista sente mesmo. E aí é essa pegada, tá? Estar atento, tentar pelo menos a essas ferramentas que possibilitam fazer alguma coisa, alguma arte, alguma coisa nesse sentido. Que não é tão simples, às vezes a pessoa não tem uma relação. Não sei fazer quer dizer, o trabalho ele é muito mais árduo, assim. A gente tem consciência que, por exemplo, Dani, enquanto artista, assim, né? Eu estou aqui para ajudá-la desde o início da carreira dela, então tem essa enfim, a mão na roda para ela, porque inclusive ela é 0% tecnológica. Sorte na minha vida. Acreditem se quiser, mas ela é 0% tecnológica, não sabe nada. Tô chocada, surpresa. É real. Que trabalho, hein, Caruru? Exatamente. Mas... Só essa gatinha sabe o que ela sofre, viu? Falando pelo ponto de vista da produção, né, enquanto produtora de Dani, a dica que eu daria nesse ponto... Essa coisa, né, da falta de dinheiro, que é um negócio meio generalizado e tudo mais. No início também ir atrás de parcerias, de pessoas que acreditam no seu trabalho, porque eu acho que o que deu muito certo com Dani foi muito isso. Porque, assim, às vezes eu brinco com ela que eu acredito mais nela do que ela mesma. Então, assim, desde o início isso é real. É real. E apesar de eu ter essa afinidade com a tecnologia, eu também preciso reconhecer que o trabalho é muito mais árduo quando você não tem, né, esse recurso financeiro e tudo mais. E tenho muita consciência de que se eu não tenho ainda esse recurso e eu quero fazer, eu vou ter que dar um jeito. Basicamente, assim, de pesquisar, de estudar. Eu sou muito adepta, sério, a pesquisa, assim... De ir atrás de entender como é que faz. Crâniozinho. Qual é o seu signo, cara? Então, sou geminiana. Então, assim, é sobre isso. 1001 utilidades. Ai, meu Deus. Mas é uma coisa que eu acredito real. Assim, dessas parcerias que eu acho que elas podem ser muito fortalecedoras do trabalho. Né? De pessoas que acreditam que estão junto. Porque, assim... Pode ser que agora não esteja rolando a grana. Mas vá fazendo a parceria, vá colocando trabalho no mundo. Não deixe de colocar. Vá botando. E aí, uma hora, vai começar a dar certo, pô. E a gente tem inseguranças naturais, né? Assim, sobre a gente isso. tem inseguranças de colocar, né, o nosso trabalho, tudo que a gente está ali preparando para o mundo, né? Então, assim, às vezes a gente acha também... ninguém vai querer comprar essa ideia, né? Se eu for falar pra minha amiga que tem uma câmera, tá ligado? Que foi assim, essa história aqui, foi assim... Se eu for falar com minha amiga ali que tem era um iPod, viu? Que tem um iPod, não sei o quê, eu acho que ela não vai topar. Mentira, comigo não foi assim não, viu, minha gente? Foi assim, ei, Carol, bora ali? Só que assim, do extremo nada, né? Sem pensar também em profissionalizar carreira nenhuma. Eu juro a você, eu simplesmente fui fazendo uma mente de uma pessoa atípica, né? Com TDAH. Fui simplesmente fazendo as coisas, né? Foi acontecendo... E aí, ao longo do percurso, eu fui profissionalizando, né? Chegou a hora que a pessoa... Eita, menina, parece que Mas, assim, sério o negócio aí. Tem percursos e percursos. Então, tem gente que, né, já tem muito definido. Eu quero fazer minha carreira aqui. Então, acredite na sua carreira e chame pessoas para agregar, né? Assim, de fato, esse é um ponto super, super, super importante. Temos aí essa dica super especial, que é buscar parcerias. É sobre. Pessoas que acreditam. Uma hora dá certo, assim. E aí... Com certeza você vai lembrar, sabe? Das pessoas que começaram com você ali no iniciozinho. Caramba, quando não tinha nada, essa pessoa tava do meu lado. E aí vai crescendo junto, pô. Gente, eu vou chorar. Não pode não, tá filmando. Mas é sobre gente, isso. Que percurso. É massa quando a gente volta, de fato, assim, e olha, né? E percebe, por exemplo, que... gente, eu tô me emocionando, de verdade. O quanto que a gente fez e faz muita coisa, de fato, tirando leite de pedra. Muitas vezes.
a grande história, né? E eu acho que muitas vezes é isso, assim, não adianta a gente entrar num lugar de uma revolta e não fazer. Tem que entrar no lugar da revolta e fazer também, minha gente. Porque a gente se revolta e faz com raiva mesmo. Às vezes fica até ótimo, inclusive, com a raiva envolvendo ali, entendeu? Então, assim, tô dizendo isso também pensando nessas pessoas que muitas vezes ali boicotam um trabalho, um lançamento que ia ser tão massa, que ia chegar numa pessoa, porque a gente não faz o nosso trabalho pra gente. A gente faz o nosso trabalho pro outro, muitas vezes, né? E música, um negócio que toca tanto a alma, né? A sensibilidade das pessoas. Então, eu acho que é um lance que a gente precisa botar pro mundo mesmo, assim. Bota aí, galera. Fala com pessoas que acreditem, né? Bota a sua cara pra jogo. Se não botar a cara pra jogo, aí faz uns negócios aí. Conta outros meios, né? Não manda. Mas agora um testemunho, aproveitando esse momento emocionante aí. Eu nem te conhecia e tua música já era uma das minhas preferidas. Eu já contei isso várias vezes pra você. Minha receita. Eu conheci essa... Alguém me apresentou, não lembro quem me apresentou na época. E eu amo essa música até hoje. Eu tenho uma playlist, músicas preferidas da vida, e ela tá lá. Olha aí. Meu Deus, gente! Eu amo! E foi bem no começo, eu acho, talvez, né? Pelo menos foi quando eu te conheci. É a primeira música da Dani. Meu Deus, eu tô lembrando. Que, inclusive, shows lá. Lá atrás que a Amanda tava. E amo essa música demais até hoje. Momento de curiosidade. Essa música, hoje em dia, está no Spotify. E ela foi colocada no Spotify por acaso. Sério? Exatamente. Um belo dia, Deus. Eu coloquei na cabeça que eu ia colocar essa música nas plataformas. Dani não sabia. Eu peguei o arquivo da música, procurei um tutorial no YouTube como colocar a música nas plataformas. E fui seguindo e coloquei lá. E é assim que minha receita tá aqui, minha gente. E aí, algumas semanas depois... Acredite se quiser, as pessoas descobriram que a música estava nas plataformas e começaram... Não teve a divulgação. As pessoas lançaram. Então, assim, a gente jogou... Meu Deus, é verdade. Eu joguei, achei que não deu certo e nem falei a Dani. E ela fez, menina, minha receita tá nas plataformas, como é isso? Aí eu, meu Deus, deu certo, então. E assim a música foi lançada. E foi lindo porque realmente o público lançou essa música, meus amigos e a galera que curtia, simplesmente começaram a disseminar do extremo nada. Um belo dia, realmente, meses depois que isso tinha acontecido, as pessoas lançaram. Eu, gente, que lindo! Exatamente. Né? Que lindo. Não fui eu, mas foi o mundo. E cara, eu li. Soltou o filho pro mundo mesmo aí. Desse jeito. E aí, depois que a gente, né, começou a estudar mais e entender melhor, né, essa questão dos lançamentos, foi que a gente veio trocar capa, deixar as coisas direitinho, não sei o que, não sei o que. Mas teve história de perrengue, viu? Antes dessas histórias aí. No episódio anterior, acho que a gente conversou até sobre isso, né? Dessa história desse pitching. Que a gente antes fazia em inglês, inclusive. A gente começou a fazer pitching para Spotify. Deixa o povo ouvir. Deixa o povo ouvir. Ai, acho que é isso, minha galera. Ai, gente, passa rápido, né? Se a gente ficar aqui conversando, bicho, vão ser mais umas 3 horas de podcast. Desse jeito. Queria agradecer mais uma vez, Amanda, por estar ali. Obrigada, Amanda. Maravilhosa. Eu que agradeço. Eu quero ouvir todo já. Ansiosa. Amor. Tá no mundo já. E quem não conhece o trabalho da K, né, dá uma pesquisada. Conheçam essa galera que, olhem... Estourados aqui em Natal, referência. @K Clube Mídia, hein, gente? Olha aí, eu vou deixar na descrição, já clica aqui embaixo. E acho que é isso. E obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Meu Deus, eu não acredito. É sobre isso? É sobre isso. Eu espero muito que a gente tenha contribuído aí para lançar algumas ideias, né? Encorajar algumas pessoas também a jogarem seus processos no mundo. Lembrando que esse é o último episódio, mas se você, por algum acaso, não ouviu os anteriores, né? Tem mais 4 aí. Vai escutar agora. E aí a gente caminhou um pouquinho sobre todo esse processo de lançar trabalhos musicais, que é uma coisa que está muito presente na nossa vida, mas a gente trouxe umas convidadas para agregar mais ainda, porque a gente gosta do junteiro. A gente gosta do junteiro. Só mulher o quê?
incrível. Coisa linda. Obrigada, Amanda. Obrigada, gente. Agora pode chorar.